Me assustou muito ver o Cruzeiro, depois de uma semana cheia, sofrer tanto fisicamente, né. É importante pontuar isso, porque o Cruzeiro estava sem jogar há muito tempo. Eu não imaginava o Cruzeiro se esfarelando fisicamente tão rápido no jogo. E aí, assim, até pegando novamente o recorte dos últimos 7 jogos, que o Cruzeiro venceu só 2. Contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o que acontece no segundo tempo? O Cruzeiro cai muito. E aí, por pouco, se não fosse o Vidalba, é, acaba perdendo aquela partida. Contra o Ceará, a mesma coisa. A gente olha contra o CRB no Mineirão, Copa do Brasil, mesma coisa. Contra o Botafogo, faz um ótimo primeiro tempo e sofre no segundo tempo. CRB lá, a mesma coisa. Aí pegamos Santos, nem se fala. E o Mirassol. Então, assim, é uma constância. Hoje é um fato que o Cruzeiro não é mais um time confiável como em outro momento da temporada. Tá em um sinal de alerta ligado dentro do que o Cruzeiro pretende na temporada, dentro de Brasileirão com o objetivo principal de G4, e aí na Copa do Brasil não existe o Cruzeiro não passar pelo Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem que avançar por todo o contexto, especialmente por ter caído na Copa Sul-Americana, e eu não vou ignorar nunca o fato de ser um clássico, que o Cruzeiro tem que mudar essa história. Então é algo preocupante, aí todo mundo precisa assumir a sua responsabilidade. A diretoria precisa a CBF para reclamar de arbitragem? Claro que precisa, mas que não olhe somente para isso. O Jardim, quando fala na coletiva de arbitragem, fala bem, mas por muitas vezes me pareceu terceirizar essa responsabilidade e me incomoda. Vendo de fora, me incomoda. Eu, como jornalista, tenho que ter senso crítico, senão eu preciso rasgar o meu diploma, né? E aí, quando eu olho para as substituições feitas pelo Leonardo Jardim, especialmente pela entrada do Lautaro Dias, primeiro que o Lautaro, em 19 de agosto de 2025, não tinha que estar no elenco do Cruzeiro. É um erro da diretoria ainda não ter negociado o Lautaro Dias. Não tem cabimento ele estar no elenco, com todo respeito ao profissional, que parece sério, comprometido, mas ele está fora dos planos já há algum tempo e a diretoria foi incompetente de até então não ter achado um bom negócio para o Lautaro Dias. Como o Lautaro entra em uma partida de ontem à frente de determinados jogadores. E aí, assim, podem fazer o malabarismo mais absurdo possível em questão tática, de que o Lautaro corre e se compromete. O Lautaro nunca vai ser solução para nada dentro do que o Cruzeiro precisa. Naquele momento o jogo estava 1-1. Se o Jardim quiser se defender, concordo com o Emerson, coloca ali um volante. Agora, se quer tentar o resultado, o Gabriel Barbosa poderia não fazer nada no jogo, mas é um cara muito mais capaz de resolver a partida do que o Lautaro Dias. E aí tem um ingrediente importante, né? Para quem acompanhou a transmissão no Sport TV, o repórter fala que houve uma orientação do Jardim ao Lautaro Dias para que ele formasse uma dupla de ataque com o Caio Jorge. De início, até parece que o Lautaro tenta fazer isso. Depois ele vira mais ponta, né? Aí ele joga mais aberto pela direita, o Matheus Henrique acaba sendo deslocado pela esquerda. Mas principalmente nessa ideia de dupla de ataque, não tem justificativa nenhuma o Lautaro Dias à frente do Gabriel Barbosa. Mas não tem mesmo, nem no planeta Terra, nem em Nárnia, não dá para ficar olhando para isso e tentando fazer um malabarismo que não faz sentido algum. Ah, mas é a capacidade física do atleta. Gente, não é só capacidade física que pode fazer com que um jogador entre em campo. E aí, para um Gabigol que está no banco de reservas e vê o Lautaro Dias, que o Cruzeiro está tentando a qualquer custo o negócio para ele não consegue à frente dele, é claro que isso desmotiva o jogador. É um fato. O Gabriel Barbosa é o principal expoente técnico do Cruzeiro, se tratando de banco de reservas. Aqui eu não estou falando de titularidade para ele, mas para mim é surreal ver o Lautaro Dias em específico à frente do Gabigol. E o próprio Lautaro à frente do Kenji, do próprio Bolassi também. Para mim, isso não fez o menor sentido e me incomodou profundamente. E é o momento que o Leonardo Jardim, que é bom treinador, que faz o bom trabalho, está sendo instigado a se reinventar. É claro que há a falta de reforços, isso complica o trabalho do Jardim. Ele não está tendo o melhor suporte para fazer o trabalho que deveria ter e que merecia ter esse suporte. Ele tem suporte de salário, de estrutura, mas de elenco claramente não tem. O Jardim pediu reforços em junho, estamos em 20 de agosto e não chegou ninguém. Semana que vem tem quartas de Copa do Brasil. Agora,
Se é o elenco que o Jardim tem, eu creio na capacidade dele de se reinventar, de se adaptar a algumas questões. E aí eu vou usar até exemplos de treinadores que hoje estão há mais tempo no futebol brasileiro e que conseguem fazer que seus times façam melhores campanhas do que o Cruzeiro. Vamos olhar aí para o Felipe Luiz, Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O que acontece depois da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro? Felipe Luiz passa a ser flexível com Arrascaeta e Pedro. Para quem acompanhou a Copa do Mundo de Clubes e algumas falas do Felipe Luiz, sabe que ele estava bem injuriado com essa dupla, né? Falava muito de intensidade e aspecto físico. Felipe Luiz volta a testar essa dupla como titular no último domingo. Pedro faz 2 gols, Arrascaeta participa dos 3. É uma dupla que deve aparecer mais vezes. Aí eu vou falar de um caso até... Rapidinho na sua pergunta aí. Qual dos dois que marca, Caio? Então, mas faz gols, mas resolve jogos, né? E pro Gabriel, por que ele não pode jogar às vezes com o Caio Jorge? Agora, usando outro exemplo, Gabriel, de um outro cara que está mostrando capacidade de se reinventar com o que tem, Abel Ferreira. O Abel é eliminado da Copa do Brasil, perde antes disso Estevão e Richard Rios, mas principalmente o Estevão. O que o Abel passa a fazer a partir do jogo contra o Universitário? Flaco Lopes e Vitor Roque, juntos. Uma dupla que em algum momento ele já torceu um pouco o nariz, porque achava que o time poderia ficar desequilibrado, achava que não poderia ter encaixe. Flaco Lopes e Vitor Roque, no segundo tempo contra o Ceará, antes do jogo contra o Universitário, decidem o jogo contra o Universitário, arrebentam, e aí no jogo contra o Botafogo, de novo, vão bem. O Flaco foi pré-convocado para a seleção da Argentina e o Vitor Roque vive o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras. Será que o Jardim não tem capacidade de fazer jogadores renderem mais dentro do elenco? É claro que tem. O Jardim é muito bom treinador, mas ele precisa colocar essa capacidade dele à prova. O próprio Abel Ferreira já falou, né? O Brasil não é para amadores, e de fato não é. O Jardim é um grande treinador, só que nesse momento precisa colocar a sua capacidade à frente do Cruzeiro, para que o Cruzeiro não venha se esfarelar em um momento tão importante da temporada e aconteceu o que aconteceu no ano passado. É um contexto diferente nesse ano? Sim, um pouco diferente. Mas para mim o Jardim precisa fazer mais. E em paralelo a isso, também tem uma diretoria que precisa agilizar em suas ações que estão cada vez mais tardias.